dia a todos, amados irmãos. Com muito amor, muito poder, as grandes revelações da humanidade estão em prol. Vamos tornar este canal o canal de estudos sobre a verdade. Vamos compartilhar o canal, amados e amadas, irmãos e irmãs. Coloquem gostos, likes, inscreva-se no canal quem não se inscreveu. Amém. A Voz de Portugal. Sou terapeuta holístico multidimensional. Quem quiser fazer uma terapia é contactar-me através do mail ou do WhatsApp em privado. E entrem no Telegram. Estou lá a 100%. Amem-se com o poder do Telegram. Grupo de estudos Telegram. Estudos de tudo o que for o melhor para o todo. Assim sendo, sem mais nem menos, com esta forma de dizer, passo já a palavra ao arcanjo sobre o que é no fundo o milagre da santidade, dos santos e das santas. Vamos então passar a palavra ao arcanjo. Passo então a palavra ao arcanjo Rafael. Vai ser hoje o amor da divindade que ama fazer esta missão desta canalização. E aqui vai. Meus amados guerreiros da luz, eu sou o arcanjo Rafael. Com muito amor vos deixo as grandes revelações da humanidade. Quero amar-vos com o poder da intenção de santo e de santa. Meus amores, como é que é possível? E não julguem, meus amados e amadas, não julguem, não se amem começar com a intenção de julgar. Usem a espada do arcanjo Miguel quando for assim, mas eu prefiro que não julguem e que não se julguem, meus amores, e que não se vitimizem também, meus amados e amadas. Quero amar-vos com o poder da história que me amam muito com o canal das grandes revelações. O canal, meus amores, é português, mas que interessa se vós amam as grandes revelações em português de Portugal. Que interessa, meus amores? Não interessa nada. Interessa é que vós amam os santos e as santas agora muito. Mas eu sei que vós também amam as vedetas de super-heróis e heróis. Qual a diferença? Eu vos digo que nenhuma. Nenhuma. Porque os super-heróis e heróis eram tão elevados em amor que se igualavam a santidades. Vos digo assim, pois, por exemplo, o poder de Átila foi assim, de Aquiles foi assim, de Sansão foi assim. Há outras intenções divinas, como Simão, também foi assim. É verdade que vós dizem, há mais Jasão também, a vedeta Jasão, digo assim, ao contrário, com o poder de vedeta, que o santo é uma vedeta, também herói. Meus amores, vamos fazer uma intenção, falar de São Sebastião, mas não julguem, amados, não julguem. Iremos também falar de São Jorge e também da divindade de São Marcos, São Matias também. Meus amores, há santos como São Pedro, São João Batista, e vos digo que são santos sim. Meus amores, a história é grande, pois Santo António também é uma vedeta, como Mãe Maria, a grande Divina Mãe Maria, a Virgem Maria. Meus amores, Santa Catarina ressoa com mais divindades como Santa Clara. Há divindades pelo mundo inteiro que ressoam com o poder da verdade. Vamos a São Sebastião. Meus amores, a história eu já a contei.
Ela, para vós, é triste, mas vós superaram a missão. Não julguem, com o conceito que ele sofreu com as flechas. Meus amores, não julguem, usem a espada se assim for. A missão hoje é explicar a intenção do Criador, porque é que um santo ou uma divindade tão elevada em amor incondicional sofre com uma intenção como. E não julguem, amados. Vejo muito poder de julgamento. Concentrem-se na intenção de ouvir apenas. Têm de entender, não julguem. Usem a espada. Peço com muito amor que não julguem. Ouçam-se. Ouçam o vosso amor. Não julguem. Ouçam apenas a mensagem. Usem a espada do arcanjo Miguel para realçar o poder da vossa intenção de amor por vós. Eu sei que vós, quando usam a espada, têm de andar para trás para ouvir a mensagem novamente. Então, sendo assim, parem a mensagem e ouçam outra vez a história de onde ficaram. Não julguem, usem a espada com o poder do corta. Inspirem profundamente e usem o poder do corta. Assim mesmo, meus amores, façam essa intenção. E agora vamos continuar. A história rebate em São Sebastião, mas há outros santos também nesta intenção. Quero amar-vos com o poder também da intenção divina de Siegfried. A história de Siegfried, que foi o meu amado João, o herói que com o seu amor ficou com um ponto fraco, como vós dizem, nas costas, porque quando se banhou no sangue, e digo assim, de dragão, ficou invulnerável, menos no sítio onde estava a folha da árvore, e ficou com um ponto fraco, e aí foi onde a flecha se cravou. Meus amores, não julguem. Quero amar-vos com esta história também, pois ele também, o meu amado João, foi Átila. Quem foram vós? Meus amores, a missão do meu amado é a grande revelação. Por isso tenho o poder de amar-se, entender isto. Meus amores, vamos continuar. A história rebate com São Sebastião, que desencarnou com a intenção de flechas. 10 flechas, com uma execução. Meus amores, não julguem. Usem a espada. Na história, vamos para a divindade de Jesus de Nazaré. Que se passou se a divindade ali, meus amores, é Deus? E fiz a pausa. E faço outra vez. A verdade é que Jesus não tinha criações. Como é possível tal evento? Porque ele, e faço a pausa, porque ele, e faço a pausa outra vez, assim quis. Eu disse assim, e vós se admiram e dizem, mas como é possível ele querer aquele evento? Ele sofreu. Já vos disse que não. Fisicamente sofreu? Não. Ele se magoa como divindade suprema, em luz. É verdade que nós se magoamos quando vós escolhem caminhos diferentes, e foi o que aconteceu com Jesus, pois na prisão ele viu tudo o que no fundo vós não queriam, pois na história que já se ama está no Rei Adorado das grandes revelações, a história que é contada por a intenção do nome, mensagem, Judas, as grandes revelações. Não julguem Judas, meus amores, porque Judas é um grande mestre, é um mestre da fraternidade branca
Sim, meus amores, é de Joal Cool. Não julguem, pois ele ali se perdeu sim. Mas não julguem, pois a história vai para lá dele, porque ele é verdade que caiu na intenção da vergonha, do ciúme e fez algo que foi dizer aquilo que no fundo não era, com uma intenção de dar a lição a Jesus. Mas Jesus sabia, eu vos digo que sim, mas na intenção toda a história vai para a prisão, onde tudo mudou. Foi quando Jesus estava na prisão e viu milhões e milhões e milhões, e digo, tantas intenções de linhas do tempo, e a linha do tempo melhor para o todo era aquela que vós viram ali, porque Jesus, se quisesse, e digo assim, amados e amadas, saía da prisão. Tão simples quanto isto. É um mestre, ascenso. Meus amores, ele, como vós dizem, domina a criação. Ele é o Criador sabendo quem é. Por isso, Jesus fez o que tinha que fazer. Disse assim mesmo: não julguem, amados e amadas, não julguem, usem a espada. Ouçam a intenção do amor de Jesus, dizendo assim: se os meus irmãos não aprenderem a lição, que eu sou amor incondicional, já vi que querem tirar a vida ao Deus. Então assim será, mas a linha do tempo vai mudar. Irão concretizar, materializar a raiva que têm de Deus não os ajudar. E depois irão ter de colher a história que eles mais não querem. Porque quando eles não veem que eu sou quem eu sou, mesmo com milagres na frente, então a história é que não querem saber se eu sou amor incondicional ou não. Para isso, mais vale, como eles estão a ver, retirar-me daqui, porque eu não faço falta. Então, se é assim, eles sentirão a falta do Deus que eu sou, do Filho de Deus que eu sou. Então, assim será. Meus amores, esta pausa fui eu, o Arcanjo Rafael, a dizer-vos que não fiquem tristes, porque tudo tinha um plano tão grande que vós não têm noção, porque Jesus nunca saiu daqui. Apenas vós, eu digo assim, não o veem, porque se pudessem ter o corpo de luz como vós tinham em Lemúria, iriam vê-lo como se vêem assim, tal e qual como se vêem. Seria a divindade ao pé de Sananda, pois Jesus é Sananda. Meus amores, a história rebate aí. Como é possível que Jesus, como vós dizem, tenha um evento daqueles de prisão se não vibra energias negativas ou algumas? E esta é a grande revelação das santidades. É que vós vibram convosco próprios. Criaram como um exemplo magia. Eu disse assim, mas não é magia, amados e amadas. Não criem que é magia. Não é magia. É uma intenção de exemplo. Vós que o criam ressoar convosco próprios. E assim é. É o que no fundo acontece quando um ascenso está no planeta e vós o julgam. Se ele não tem a vibração do julgamento para lá, então vós vibram o julgamento sozinhos e sozinhas. Esta é uma grande revelação. Vamos continuar, pois muitos já entendem que Jesus não tinha vibrações, então não tinha criações. Era um ascenso ali, era um Messias ali. Meus amores, continuando o amor. São Sebastião, a história é a mesma. Vos digo que sim. Porquê? Porque quando uma divindade está tão elevada e tem poderes de santuários em casa, eu disse assim,
santuários, sim, poderosos, sim, de limpeza contínua, ele não vibra convosco diretamente. Não tem criações diretas. Esta é a grande revelação que vós não entendem, porque se acontece aquele evento da árvore, por exemplo, é verdade que para vós ele vibrava a intenção de estar na árvore? Eu digo assim mesmo. E esta é a grande revelação. Não, ele não tinha vibrações com ninguém. Meus amores, ele estava limpo no tempo e espaço. Esta é a grande revelação. Por isso, as divindades de santidades são tão elevadas que se amam ser assim. Não têm criações. É verdade que vós dizem que se são elevadas e não sabem ainda quem são, então o que acontece aqui? Acontece que dentro deles, eles não têm a expansão de consciência de saberem quem são ainda. Eles e elas. É esta a grande revelação. É esta que vos faltava. Um ser que se ama muito não vibra com divindades algumas. Eu disse assim: ama-se não ter criações vibrando com nada. Mas a outra grande revelação, e esta é que é a grande, poderosa potência, é que quando uma divindade alcança, e digo assim, ouçam bem, saber que é o Criador ou Criadora em sua totalidade, eu disse assim, ouçam outra vez, em sua totalidade, meus amores, ele ou ela supera a missão, ou seja, supera a missão da encarnação, e assim sendo, não tem criações diretas com mais ninguém, apenas vibra com ele próprio ou própria. Isto, meus amores, e digo isto, é a grande revelação que vós têm que aprender a entender isto, meus amores. Quem alcança a ver que é o todo, meus amores, com o poder de saber que é o Criador ou Criadora, como vós dizem, na sua totalidade, a divindade supera a missão, como um merecimento. Não quer dizer, meus amores, que tudo seja um poder que ele ou ela se torna o santo, porque ainda tem vibrações dentro dele ou dela, mas não vibra com nada fora. E disse nada. Esta é que é a grande revelação de quem ama ser quem é. Por isso, os mestres que alcançam esta intenção, e mestras, e disse assim, têm de ser protegidos com um poder muito grande, porque vós não aceitam, e disse assim, que ele ou ela seja assim. Vós criaram e não aceitam, como não aceitavam que Jesus fosse assim, que tivesse o cabelo comprido, que tivesse barbas e que andasse descalço, com os pés, como vós dizem, sujos, com as mãos sujas por vezes, de ajudar irmãos e irmãs no campo, no trabalho, em casa, pois o poder é roupa suja também. Daí a história do mendigo. É verdade que vós têm também a história do Buda, que vós não sabem bem, mas existem papiros, porque não foi retratado, porque o Buda escolheu assim, e vós também. Mas vos digo que o Buda fazia milagres, e levitava, e mesmo assim é como vós dizem, se nada. Se nada não é nadar na água. Eu disse assim com o poder de modo de brincadeira. Não é nadar na água, é como se nada fosse. É assim mesmo, pois Jesus também levitava e muitos viam, multidões viam, sim,
e mesmo assim, que acontecia? Nada. Vos digo assim mesmo. Nada. E brilhava também. E o que acontecia? Nada. Estas histórias relatam muito eventos que vós se lembram. E assim é a grande revelação. Se pesquisarem, verão a verdade ou não, porque também se contam boatos sobre milagres que não aconteceram e que no fundo ressoam com outros poderes de santidades em outros momentos de encarnação. Então, sendo assim, meus amores, não fiquem tristes, porque Jesus viu assim. Ele viu que a única forma de vós alcançarem a Era de Ouro mais rápido, e disse assim com esta intenção divina de amor, foi assim. Então confiem, porque a materialização da morte do Deus retirou um poder tão poderoso na grade cristalina naquele evento que vós não têm noção. Por isso, amem Jesus de Nazaré, porque ele nunca saiu daqui, como ele costuma amar dizer. A verdade é que ele teve 2 anos e meio, em média, como vós dizem, na intenção do amor, ainda após a sua intenção de ressurreição e a vida. E claro, nunca foi, como vós dizem, apanhado. Não foi apanhado, não, amados, porque Jesus não queria assim. É tão simples quanto isto. O mestre escolhe, o mestre é. Ele quis aquele evento para vos provar o amor dele, para vos provar que a Era de Ouro era. E depois os milagres a seguir à história dele foram tantos que ressoam com o poder da história que Ben-Hur, Spartacus, por exemplo, são o herói, retornando com o poder daquilo da segunda intenção de Era, a segunda grande era, meus amores, onde o poder do herói se fez presente. Então, sendo assim, os heróis estão de retorno. Amem o poder de Átila. Amem o meu amado João, porque vós não sabem o que ele, no fundo, ama ser na sua intenção de amor. Como vós também não sabem quem, no fundo, vós são. Amem-me muito, meus amores. Amem Átila, meus amores, o herói. Gratidão, meus amores. Gratidão profunda por vós amarem esta grande revelação, pois é o poder do Eu Sou, a divina presença Eu Sou, amando ser o Eu Sou, que vós alcancem o poder que os mestres ou mestras venham a ver o que no fundo é ser o Criador na sua totalidade. Meus amores, gratidão profunda, gratidão imensa por vós se amarem tanto.